É difícil acreditar, mas este pequeno território estava orlado de praias. Antigamente, aqui ficava a praia de Cacilhas, de areal branco, pequeno, mas deleitável. Foi aqui que no dia 24 de junho de 1622 ocorreu a batalha mais humilhante para os atacantes e nobre para a população local. O que se passou nesse dia foi decisivo para o futuro de Macau. A Baía da Praia ficava sensivelmente onde hoje fica a curva do ramal dos Mouros, e o areal estendia-se terra adentro até ao atual pátio da escola Hong Kong. Na véspera do ataque, a bateria de São Francisco em Macau foi atacada pela artilharia de 3 navios holandeses. Além de mostrar o poder, a ideia era provocar a sanha e o desgaste de munições do lado português. Nessa noite, sem mais confrontos, as 3 embarcações batávicas embandeiraram em arco e acenderam luminárias festivas, querendo ostentar a certeza da vitória que tinham como garantida no dia seguinte. Enquanto era dia e numa discreta incursão, o comandante da armada, Cornelius Ryerson, ousou desembarcar com alguns oficiais para fazer reconhecimento da cidade e averiguar o ponto favorável para a investida, escolhendo a baía e praia de Cacilhas por lhe parecer ampla e desguarnecida de defesa. A azáfama em terra nessa noite foi múltipla e variada. Na falta do capitão-geral, Lopes Carrasco, que já regressara à Goa nesse ano, distingue-se como homem de visão tática e psicológica um dos principais de Macau, o capitão da viagem ao Japão, Lopo Sarmento de Carvalho. Atento à presença ameaçadora de naus holandesas nos dias anteriores, reunira soldados, casados, como se chamavam os macaenses, e oficiais, castelhanos, irmãos das ordens religiosas, enfim, todos os voluntários, e colocaram-nos nos pontos estratégicos. No Bom Parto, na Barra, com João Soares Vivas à frente, em São Francisco, onde o próprio Sarmento de Carvalho fez sua morada, em Cacilhas, onde fez construir um muro de areia e entregou a António Rodrigues Cavalinho com alguns poucos mosquetes e homens. Nos postos de defesa, mandou também acender luminárias e tocar charamelas para retribuir a gentileza das 3 naus postadas em frente a São Francisco e mostrar que nos defensores o ânimo e confiança não eram menores. Na cidade muralhada, tocando o sino, fez recolher na cerca do Colégio de São Paulo do Monte as religiosas, mulheres e crianças. Os que esperavam combater, para que Deus se compadecesse deles, entregaram-se a confessar-se e comungar naquela mesma noite. Bem sabiam da força do inimigo, à vista, e do reduzido poder de resposta de que dispunham. Pela madrugada do dia 24, as cigarras cantavam freneticamente e os passarinhos chilreavam despreocupados, quando começou o desembarque dos inimigos. 13 navios holandeses, mais 2 ingleses, com 800 operacionais, 600 europeus e mais cerca de 200 entre japoneses, malaios e guzarates. 3 peças de artilharia, munições de mosquete, espingarda, barricas de pólvora, enfim, toda a parafernália chegada em 32 lanchas. No começo, e para facilitar a invasão, os homens do comandante Cornelius Ryerson fizeram-se antecipar de um barril de pólvora úmida a arder praia dentro. A fumarada espalhou-se
negra, e a gente de António Cavalinho a custo trocou com os estrangeiros a primeira carga de mosqueteiros, onde perdeu a vida um dos nossos casados da terra e onde o comandante-chefe dos corsários Ryerson foi gravemente ferido. Tendo que recolher às embarcações, nomeou como substituto da operação o oficial veterano Hans Ruffin, que conseguiu ultrapassar o estorvo que Cavalinho causara e, organizando a formatura, progredindo campo fora, ainda que perseguido por mosquetes e pedras, passou a elevação de Dona Maria, ainda assim chamada hoje. Por detrás de bamboais, única vegetação de algum porte naquelas zonas, iam sendo atacados por mosquetes isolados que a população se encarregava de acionar. Pensando que seriam afinal muitos e receando que houvesse alguma emboscada, os holandeses terão descido da colina, passando pelo sopé da montanha russa, atravessando o terreno descampado, atual cemitério municipal da Nossa Senhora da Piedade, de forma a apanharem uma passagem de terra batida que fazia a ligação entre as portas do cerco e a cidade cristã, hoje Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida. Seria suicídio circular, carregados de equipamento bélico e uma carroça com munições ao longo de terreno pouco firme. Evitando os pântanos e arrozais, desenharam uma volta que a toponímia ainda conserva lembrança nos nossos dias. Holland Garden, Holland. Ora, pelo caminho depararam com uma fonte. Ela continua lá. Os meinatos iam ali beber e lavar a roupa. Devem os incursores ter parado. Junho é quente em Macau, para se refrescar, e eis que ficaram ao descoberto e ao alcance da artilharia recém-montada num dos panos da fortaleza do monte, aliás inacabada. Os jesuítas, preparados para manobrar canhões, tanto ou melhor do que divulgar o catecismo, tiveram no Padre Ró o herói do momento. Ao que parece, foi ele o autor de um dos tiros de bombarda que atingiu o paiol inimigo, matando muitos, incluindo o comandante Hans Ruffin. Os sobreviventes, avistando a encosta da guia, com floresta então já frondosa, espalharam-se desorientados na tentativa de se reorganizarem. A guia é o Monte Cavaleiro de Macau, o mais alto. Só tinha a ermida lá em cima e Lupe Sarmento de Carvalho encurralou os fugitivos pelo lado ocidente, seguindo todas as tropas que se lhe juntaram, por ser ali o lugar da batalha, e em 2 horas que ela durou, ter sido possível reunir forças. No diário que o próprio Ryerson, mesmo ferido, fez, a narrativa é explícita, e cito: "O inimigo carregou com muita bravura, não possuindo a nossa gente reserva de munições, debandou correndo para a praia, onde muitos foram mortos ou se afogaram. As nossas baixas totais foram 136 mortos e 126 feridos graves. Perdemos 10 bandeiras, 7 capitães, 4 tenentes, 7 alferes, 7 sargentos e 9 tambores", diz ele. Os portugueses perderam 6 europeus, 4 portugueses e 2 castelhanos, alguns escravos e 20 feridos. Ryerson omite o que pode, incluindo o número de holandeses aprisionados pelas forças da cidade. O regozijo dos defensores manifestou-se ao dar, logo ali, a liberdade aos seus escravos, tão leais e dedicados como qualquer soldado, manejando as alabardas e espadas abandonadas pelos fugitivos, lançando mão até de despojos, de paus e pedras, perseguindo os que encontravam pelo caminho, até à franja do mar. No local da refrega, também chamado Campo dos Arrependidos, por ser o começo da fuga, foi feito um voto solene de agradecer o auxílio de São João, já que 24 de junho é o dia deste santo, que passou a ser padroeiro de Macau.
O voto de agradecimento, feito primeiro no descampado, manteve-se até hoje, com missa que depois passou a ser na Sé Catedral, e São Solene, no Senado da Câmara, onde a veneração à imagem colocada no Salão Nobre precedia às reuniões dos vereadores. Foi levantado um primeiro monumento de memória, mais tarde substituído por outro e não muito longe dali, e arranjado o espaço a que se chamou Jardim da Vitória. Li algures, em documento chinês, que também lhe chamaram Monumento a São João. E está bem visto.